Boa noite a todos. Estamos ao vivo no Facebook Rações Supra Oficial. Vamos começar a deixar o pessoal entrar. Por favor, se identifiquem da onde são. Cidade e o estado. Estamos aqui hoje para falar do manejo nutricional aplicado na criação do cavalo atleta. Já tem algumas pessoas entrando. Ô, Johanna, só tira uma dúvida minha. O pessoal pode acessar pelo Facebook de qualquer um de nós, mais o da Supra, é isso? Não, só pelo da Supra. Rações Supra Oficial. Rações Supra Oficial. Rações Supra Oficial. Tá bom. No Facebook das Rações Supra Oficial, nós estamos ao vivo. Aí, depois que terminar aqui, a gente entra no IGTV do Instagram e no YouTube da Supra também vai estar disponível. Boa noite, Fábio. Boa noite, Flávio. Boa noite, João. Alexandre Marques, da Irlanda, sempre presente. Muito obrigada, Alexandre. Guilherme, boa noite. Lilian, boa noite. Tietê Agropecuária, sempre presente com a gente. Frank Moraes, boa noite. Que legal, o pessoal já está entrando, participando com a gente. Armando Roden, um beijão, Armando. Obrigada por estar participando com a gente. Enquanto o pessoal vai entrando, se identificando de que cidade é, que estado é, vamos conversando e eu vou me apresentando então. Meu nome é Johanna, eu sou gerente de marketing da Supra. Estamos aqui hoje com o Fábio Oliveira, nosso gerente técnico de equinos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Felipe, boa noite, Ricardo. E ser uma grande alegria hoje falar um pouquinho com vocês sobre o manejo nutricional aplicado em cavalos atletas. E vamos ver o que a gente pode escutar um pouquinho do Felipe aí. Estamos aqui também com o Dr. Ricardo La Roça, o nosso diretor comercial. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem nessa live. É uma satisfação novamente estar aqui compartilhando informações sobre equinos e, em particular, hoje, conversando aqui com uma pessoa que é muito querida da casa, que nos recebe sempre muito bem e que compartilha conosco. Temos muita afinidade no que diz respeito ao manejo dos cavalos, e até por isso também, né, é importantíssimo tê-lo conosco hoje. O Felipe, que sempre nos acompanha, mas passo a ti, Johanna, para que o apresente para a nossa assistência. Boa noite, Dr. Felipe Fedozzi, médico veterinário, mestre em reprodução animal, colaborador do Aras Rafaela. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Johan, obrigado, Fábio, Ricardo e a toda a equipe da Supra, né? Já são aí 12 anos que nós vimos nessa parceria, desde que o Aras Rafaela começou, e na verdade, todos nós começamos juntos, né, com a história do Aras Rafaela. Então, desde esse período aí, nessa longa data já, temos sempre afinado o nosso trabalho em equipe, e com isso construindo os resultados que foram construídos ao longo do tempo. Nesse intervalo aí, a Supra cresceu, o Aras Rafaela cresceu, e com certeza nossa amizade também cresceu muito. Fábio, a gente tem um contato aí mais próximo, né? Quase todos os eventos aí estão aí presentes, e sempre praticamente quase todo mês aí, também o Fábio, o Jefferson, toda a equipe da Supra. O Ricardo, nós temos conversas mais esporádicas, né, Ricardo? Normalmente uma vez por ano, que nos dá o prazer da visita lá no Aras, e durante alguns eventos oficiais aí do meio do quarto de milha.
e outros representantes da classe veterinária, acadêmica, ou da parte de equinos em geral, mas o que eu gosto muito é que cada conversa que a gente tem é um aprendizado, é algum detalhe que a gente sai sempre no intuito de tá melhorando, tá aprimorando, e sempre com uma troca de experiência, né? Principalmente de fora para dentro, que você nos traz, e que eu procuro levar para vocês aí de dentro para fora do Aras Rafaela, e para o que a gente pode usar aí para todos os colegas. É muito bacana, Felipe, a forma como tu nos recebe, a todos da empresa, quando quando a gente, nas visitas ao Aras, né? Porque tu valoriza muito as nossas visitas, tu valoriza muito a troca de informações de uma forma, e a gente aprende muito contigo também, né? Então, não é uma mera relação de fornecedor e cliente, existe um vínculo que ultrapassa essa fronteira, né? E isso nos deixa muito felizes. Eu diria que isso é muito mais importante do que a mera relação fornecedor-cliente. Nos alegra muito, a gente te agradece muito por essa forma, a forma como tu nos recebe, como tu valoriza a nossa estada lá, e saiba que nós já aprendemos muito juntos, né? Com certeza. E o intuito, acho que o primordial dessa live, né, e outras que estão acontecendo aí, realmente isso, é a troca da experiência, é sempre trazer o que dá certo, o que pode não dar certo, e o que vocês têm de fora aí. Eu acho que o que eu tento absorver de vocês é que vocês rodam, cada dia estão num lugar e sempre conhecendo novas técnicas, novos manejos, novas fórmulas e novas propostas para a utilização. E nós tem a vivência e o conhecimento do dia a dia, que é primordial isso daí para o cavalo, e na verdade para qualquer criação, o dia a dia, né? Então eu acho que esse agrupamento aí é o que acaba completando aí essa parceria aí de Supra, Rafaela, Ricardo, Fábio, Felipe e assim por diante. E Jefferson, e Lilian, e Kelly, Kelly, a turma toda que acompanha, Guilherme, que aparece aí também, que eu sei, e que participa muito dos eventos, está aí nos acompanhando, com certeza. Exatamente, Guilherme. A gente fala, é a família do cavalo. Nesse caso aí, quando entra a questão da Kelly, da Lilian, realmente é a família, mas sempre deixando claro que o que nos mantém nessa parceria não é a questão familiar, mas sim o profissionalismo, a parceria, a competência com que a Supra atende e supre todas as necessidades que surgem aí no nosso dia a dia do nosso manejo. Bacana. Johanna. Legal. Felipe, podia então começar contando para nós como é que foi o teu início de carreira, teu início no Aras Rafaela, para a gente poder entender um pouquinho? Bem, a paixão pelo cavalo não tem nem como dizer da origem, né? Acho que foi desde criança, talvez desde um tempo anterior aí, mas e aí eu me formei em medicina veterinária no ano de 2005, e logo após sair da faculdade eu já ingressei no mestrado direcionado à reprodução animal. Mas nesse mesmo período eu também já comecei a trabalhar especificamente com a parte de reprodução, com a transferência de embrião. E realizava isso daí ali na região de Piracicaba, que é a minha cidade natal, e foi aí que eu conheci a família Ruglo, né, a família do Aras Rafaela, porque eles tinham os animais ali num centro de treinamento. E foi justamente nessa época que estava começando, que foi 2007 para 2008, 2006 para 2007, que estava começando o embrião do que é o Aras Rafaela hoje, né? E eu me recordo bem, logo na primeira vez que fui visitar o Aras, que os primeiros animais começaram a chegar ali,
que aí foi e veio a ração, já tinha ali a ideia de trabalhar com a ração Supra, e aí eu fui questionado. E ali, na verdade, eu fui até questionado pelos próprios proprietários e pelo treinador e tal, e pela equipe que já estava ali presente, da Supra, porque era uma ração que era pouco conhecida ali. E eu tenho uma história, a paixão minha, antes de vir para o tambor, antes de vir para a faculdade, eu mexia com cavalo de rédeas e cavalo crioulo de rédeas. Então eu já tinha um conhecimento da força que a Supra tinha na raça crioulo, no Rio Grande do Sul e e já nesse mercado da equinocultura, que para mim nós vivemos aqui no estado de São Paulo, é o grande foco, é o maior criatório, mas a tradição de duas regiões, que é a região sul do cavalo crioulo e a região norte e nordeste com os cavalos de vaquejada, é uma coisa fora do que as pessoas que estão aqui em São Paulo imaginam. É muita tradição, é muita paixão, e realmente é uma paixão natural, né? Nosso cavalo, nossas modalidades western, ela vem de origem americana, e a origem e as provas do crioulo e da vaquejada, elas são regionais ali mesmo, daquele povo. Então, desde lá eu sabia que poderia dar certo. E aí nós seguimos, né? Entramos trabalhando com a parte de reprodução, aí o Aras foi crescendo, e aí foi cada vez exigindo mais do nosso tempo, da nossa dedicação, e aí eu fui abandonando, deixando de lado toda a clientela, todo o mercado que eu tinha fora, realmente porque eu via ali que no Aras Rafaela, na projeção de investimento e principalmente na paixão que movia as meninas, a família, que poderia ser uma parceria aí muito próspera profissionalmente. Então, abandonei tudo e abracei o Aras Rafaela. Eu abandonei Piracicaba, trouxe minha família para a região de Tietê, e hoje me considero mais tieteense do que de qualquer outra região. Então, isso acabou tendo uma ligação muito grande. Mas, por outro lado, o Aras Rafaela cresceu muito, né, como centro de eventos, depois como criador, como os animais de competição, o que isso daí só aumenta a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade com os animais de criação, a responsabilidade com os animais de competição, e uma responsabilidade que não dava para assumir sozinho. Então, o maior desafio nesse período foi construir e formar uma equipe de profissionais das mais diversas áreas e parceiros para que a gente pudesse estar todos juntos aí levando o nome do Aras Rafaela, do Quarto de Milha, dos Três Tambores, do Brasil, como foi agora no começo do ano, o Aras Rafaela, através da Caroline, representando o Brasil nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, hoje é quinta-feira, dia de TBT, né? Então eu estava vendo algumas éguas que a gente teve a oportunidade de trabalhar, e realmente é uma satisfação muito grande a gente poder ver que algumas das maiores éguas, melhores éguas que a gente tem ainda a possibilidade de estar trabalhando no Aras. Então, como eu disse, só aumenta a responsabilidade, né? Mas também tem muito a agradecer a oportunidade, a confiança de toda a família e de todos os envolvidos e de toda a equipe, que na verdade é uma confiança mútua, né? Se cada um que estiver ali, um não confiar no outro, não confiar no trabalho do outro, a gente não consegue ter o resultado. E eu acho que, graças a Deus, os resultados falam, demonstram essa confiança que a gente tem no trabalho individual de cada um.
Felipe, você está desde o começo, como você acabou de relatar, no Aras. Então, você montou todo o Aras, você fez todo o programa de manejo do Aras. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente como é que foi esse início, como é que foi essa abordagem para desenvolver o plantel, enfim, o manejo e até tornar os cavalos atletas. Na verdade, o Aras, ele veio e hoje ele se mantém em cima da paixão e em cima dos cavalos de esporte, né? Semana passada nós fizemos nós tivemos uma outra conversa, uma outra live dizendo de como conciliar, né, a reprodução com os cavalos de esportes, e eu disse que a prioridade são as pistas, a prioridade são os cavalos em pistas, e depois a gente tem que encaixar o manejo reprodutivo. Então, o começo do Aras foi exatamente isso. Eram os animais de competição, que realmente que move, que é o que move a paixão de toda a família, as meninas, e hoje já vem até já dos genros, né, os agregados. Nós começamos, tinha as duas meninas que competiam, a Carol e a Luíse, hoje já são a Carol e a Luíse os treinadores, o Rafael e o Ricardo são os dois genros, e em breve já vão vir os netos. Então isso é muito bacana a gente ver a família crescendo dessa maneira, e o Aras cresceu então em cima dessa paixão e desse foco no esporte. Então a gente começou a conectar, a linkar a parte do esporte com a criação. Então foram adquiridos animais, éguas, que eram significantes para o esporte naquele momento, e elas passaram a ser significantes, elas tinham importância genética para a criação. Foi aí que a gente começou a todo esse trabalho. Foi até numa dessas conversas que surgiu a necessidade de parar com tudo que eu tinha para fora e para focar realmente nessa parte do Aras, para poder tocar essa parte reprodutiva. Isso foi quando a aquisição da Vive de Apolo, né, que ela havia sido campeã do Congresso, e na época ela foi a recordista de preço da raça Guardimilha, adquirida por 480 mil, e ela é até hoje a Apolo VM mais pontuada do Brasil. Então, isso já tem 10 anos, 11 anos, então ela ainda é significativa ainda para o mercado quarto de milha. Então, o nosso trabalho, nosso desafio foi viabilizar a parte reprodutiva desses animais de competição. E aí veio seguindo dessa maneira. Aí, depois da Vivid, aí vieram as primeiras éguas, a Shine, a Fit Dog, a Prime Time, e todas essas éguas de criação, até chegar fizeram a base do Aras Rafaela hoje. Que fizeram a base do Aras Rafaela hoje. E foi a transição que, quando nós transformamos a parte não só de criar e adquirir animal, treinar e competir, com a parte de criar animal, recriar, treinar e competir. E fazendo isso de forma que houvesse sucesso. E foi aí que nós fomos já abençoados, já na primeira geração do Aras, com o filho de um garanhão do Aras, com uma égua do Aras, que começaram a competir, e da primeira geração, que é o Atari Kiss, que foi o primeiro potro a correr na casa do 16, o cavalo que ganhou o Congresso, o cavalo que ganhou a melhor média do Grand Prix. Então, logo de cara, nós podemos deslumbrar essa possibilidade de, além de ser um grande centro de evento, além de ter uma grande equipe de competição, também ser um grande criador. É lógico que isso daí demora, né? Isso daí tem tempo. Eu tenho um ditado, na verdade não é um ditado, é uma teoria, que eu falo que com dinheiro você pode construir muita coisa. Então, se você pode comprar uma terra que esteja limpa, né, na terra mesmo,
e você pode colocar qualquer infraestrutura que você quiser com dinheiro ali. Mas se você quiser um cantinho de uma mata, proteger uma nascente, não adianta. Você tem que plantar árvore por árvore, esperar 10, 15, 20, 30 anos para ver elas crescerem e fechar ali. A criação de cavalo é assim. Nós podemos ir lá e, como foi feito, grandes investimentos e aporte pela família, e adquirir os melhores animais que estavam em competição naquele momento, assim como é até hoje, mas a criação ela não segue esse ritmo, porque os criadores, é muito difícil eles venderem as suas melhores matrizes. Então nós vamos ter que lapidar elas e achar elas e tentando. Então a criação você também tem que ter tempo, você tem que tentando criar, até você ter, a partir de 10, 12, 15 anos, você ter uma criação. Então, hoje é com grande satisfação que nós estamos entre os 10 melhores criadores sempre, todo ano, sempre a gente evoluindo dentro desse ranking, mas a gente aí está no meio de criadores que estão há 30, 40 anos no mercado, que é o Aras ST, a Fazenda Caruana, o EK, e assim por diante. Lógico que tem outros investidores que vêm também junto nesse aporte, mas é um trabalho de formiguinha, de ano a ano, de vir nessa toada. E um jogo, né, de erros e acertos, mas a gente procura muito mais acertar do que errar, e a gente só consegue acertar quando a gente troca experiência, quando a gente usa essas ferramentas e a experiência desses profissionais que nos cercam, no intuito sempre de estar fazendo o melhor pelos animais. Felipe, eu tenho uma teoria, né, de que numa criação de cavalo, e possivelmente em outras situações ligadas a explorações zootécnicas, né, mas com cavalos eu tenho absoluta certeza que o motor está na genética, isso não tenho dúvida. E aí é o trabalho, entra o trabalho do Dirley, teu também, enquanto orientador, e de quem orienta a genética do Aras, porque com um cavalo que não tenha boa qualidade, não há milagre a fazer, verdade? Não. Mas eu tenho também uma teoria que, se a genética empurra, o manejo e a nutrição são o leme, que diz perfeita colocação. Em que direção que vai aquela pressão toda, aquela genética toda, né? E então agora eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de te explorar, né, essa tua expertise aí, de nos dizer como fazer cavalo bom, porque por mais que tu tenhas tido um bom material genético, por mais que tu tenhas tido recursos materiais, um Aras bem implantado e tal, tu também nos disseste que tu eras um especialista em reprodução, que mexia com, fazia reprodução, fizeste o teu mestrado nessa área, sim, e de repente estás num Aras, onde não basta apenas tu ser bom em reprodução, tu precisa permitir, proporcionar, né, ao Aras que a gestação ande bem, que a lactação ande bem, que a cria e recria ande bem, né, para que os cavalos sejam capazes de entregar o resultado que se espera deles. Como fazer isso? Esse eu acho que é o grande segredo, é aí que nós queremos explorar. Realmente é uma pergunta que a resposta ela não é simples, né? Logo que eu comecei a ter a assumir essa responsabilidade, eu faço aqui uma confissão, eu era cru, né? Até um pouco inexperiente. Com relação a essa questão da criação. Então, no começo, eu pecava pelo excesso, entendeu? Foi o que era a minha teoria. Um pouco eu digo assim, até isso eu levo até hoje. Muitas vezes a gente não tem obrigação de ter o animal mais perfeito, porque você não consegue dizer se ele vai nascer com a cabeça bonita, com a garupa proporcional, com o dorso, principalmente são cruzamentos que muitas vezes são novos e a gente não conhece.
mas o animal ele tem a obrigação de estar bem apresentado, ele tem a obrigação de ter sido bem criado, ele tem a obrigação de ter tido as necessidades básicas, mínimas, né, para poder exercer a força da sua genética, né? Então, o fenótipo dele transparecer a carga genética que ele traz. Então, o começo, vou ser bem sincero para vocês, eu pequei pelo excesso. Então, tratava mais do que, muitas vezes, do que o necessário, suplementava bastante os animais para que eu garantisse o mínimo, né? E aí, com o passar dos anos e trocando experiências e conversa, e muita conversa, principalmente com vocês e com outros profissionais de outros, outros parceiros, outros laboratórios, empresas que trabalham com suplementação e outros veterinários com mais experiência, e aí a gente foi lapidando essa criação, né? Para que ela ficasse não só plasticamente bonita, não que ela tivesse todas as prerrogativas necessárias para que o animal viesse no futuro a ter toda a capacidade de exercer o seu máximo potencial, mas também ela ser economicamente viável. Né? O Aras é uma empresa, hoje a gente trabalha o Aras como uma empresa, onde ela tem que responder pelos seus investimentos, né? E muitas vezes eu acho que hoje muita gente acaba errando quando pensa que na administração, no manejo, na logística do Aras, você não pensa, você não se importar com os R$200. Eu falo assim, com os R$200. Mas por quê? Vai ser economizar só R$200 aqui. Mas se você economiza no mês, R$200 com a compra total da sua ração, mais R$200 com o casqueamento, com a suplementação, com um funcionário, com um exame, lógico que não pode ser aquela tipo de economia boba que vai te causar um prejuízo, mas é uma economia viável de R$200 e 10 itens, são R$2.000 no mês e são R$24.000 no ano. R$24.000 no ano é maior do que o lucro que a gente obtém muito, muito, muito potro da nossa criação. Então, eu acho que um pouco as pessoas erram em não se importar com essa economia quando ela é possível. Mas também não deixar que esses R$200 atrapalhem o futuro do seu animal, do seu atleta, do seu animal como criação. Então eu acho que esse é o grande desafio lá no Aras. Eu vejo que outras raças, outras vezes outras modalidades, eles não têm essa preocupação com o custo, mas o nosso perfil de trabalho a gente tem. Sim. Então o Fábio e o Jefferson e a Lília sempre sabe que a gente está sempre brigando por questão de custo, como é que a gente pode ajustar e que a gente pode ajustar, mas vocês são testemunhas que a gente briga em prazo de pagamento, briga em frete, mas em nenhum momento, né, Fábio, a gente questionou em diminuir a qualidade da ração ou vir para um nível mais baixo, esse tipo de economia. Eu acho que essa, como a gente diz aí, desculpa o termo, mas é uma economia burra, né? Então a gente tem que saber aonde que a gente pode trabalhar e onde a gente não pode direcionar. Felipe, mas para que tudo isso dê certo, eu gostaria que comentasse conosco como o Aras pauta, né, o programa de nutrição como um todo. O Aras é muito bem formado, né, em termos de pastagem, de produção de volumoso, de boa qualidade, e isso é fundamental na criação de cavalos, né? Tu comentasses ali que no começo a tua filosofia de criação era dar muita ração, não é verdade?
Isso é muito comum entre as pessoas que vêm para a criação de cavalos, né, do ambiente do treinamento de cavalos, porque no treinamento os cavalos comem mais ração, comem mais alimento concentrado. Uhum. Agora, quando a gente passa para a criação, a filosofia muda, né? A principal fonte de energia, o principal alimento passa a ser o volumoso. E um aras bem formado como o Rafaela facilita muito o trabalho, né? Depois da complementação com a ração, né? Para que se consiga o resultado que o aras consegue, tudo isso coordenado pela tua expertise. Eu gostaria, assim, que tu comentasse para nós, por exemplo, com quanto de ração tu alimenta tuas reprodutoras, por exemplo, que é uma dúvida, muitas vezes, de quem está assistindo, né? Pô, preciso dar 6 quilos, 4 quilos, 3 quilos. Gostaria que tu comentasse, porque eu vejo que essa é uma área que tu domina muito bem, que tu traz muito bem teus animais. Olha, Ricardo, então, hoje a experiência que a gente tem é quanto menos, quanto mais simples, melhor. Para você ter uma ideia, hoje no Aras, embora a gente trabalha com um ciclo completo, desde da inseminação, da coleta de sêmen, coleta de embrião, a inseminação, a coleta de embrião, aí a gente acompanha a gestação da égua, parto, recria, preparação para o leilão ou início de treinamento e animal de competição. Embora a gente faça todo esse ciclo completo, nós trabalhamos com apenas 3 tipos de ração dentro do Aras. Então hoje nós trabalhamos com a top de linha com relação aos animais atletas, a top de linha com relação à criação de potros e a égua para manutenção, a ração que a gente usa para manutenção de éguas de cria. Eu trabalho com 2 tipos de volumoso, que é o feno e a alfafa, e eu tenho um funcionário que faz o manejo. Nós alternamos de 180 a 220, 230 animais durante o ano ali no Aras. Eu tenho apenas um funcionário que faz o trato de todos esses animais. Da tropa que está a campo. De toda a tropa de campo e toda a tropa de cocheira. Hoje nós temos aproximadamente 50 animais na cocheira, entre os animais de treinamento e os animais em preparação para leilão. Na verdade, em torno de 40 a 60 animais. Porque tudo depende do ciclo do momento que a gente está. Se a gente está com preparação de animal para leilão, se não, mas a gente normalmente são de 50 animais em treinamento e 10 a 15 animais em preparação para leilão nas suas respectivas épocas. Então, eu procuro ser o mais simples possível com relação ao manejo. Então, dizendo que com 3 tipos de ração e com um funcionário, você consegue tratar uma grande tropa. E ainda que não especificamente, não é um área só de criação e não é só um centro de treinamento. É um local, né, que acaba fazendo, como eu disse, o ciclo completo. Então, realmente, esse acho que foi o maior desafio durante essa época. Implantar um bom programa de manejo. Nós temos 2 particularidades ali no Aras. Nós não temos uma área muito grande de área de pastagem, porque para quem conhece a estrutura, a parte da estrutura de eventos, ela consome uma grande área do Aras ali. Então o Aras tem 33 alqueires hoje, mas de pastagens, então você tira toda a parte da estrutura e estradas e caminhos e estrutura de cocheira, nós temos apenas 15 alqueires de áreas de pastagem. Então, para quem faz a conta aí, então, de 200 animais em 15 alqueires, é uma superlotação. E com isso, e mesmo assim, eu ainda consigo, na época das águas, ainda cortar um pouco de verde para estar tratando dos animais. E o outro detalhe, que ali
a terra ali no Aras, da região ali, ela não é uma terra... ela tem uma boa fertilidade, mas enquanto tem água, porque ela tem muita pedra embaixo, né? Ela tem uma camada de solo característica que ela drena muito rápido a água. Então, agora, por exemplo, que está uma época muito seca, não tem, secou bastante os pastos, não tem mais pastagens. Estamos acabando as pastagens. Então, também E aí, como é a que tu gente faz, abriu mão. Felipe? Daí que a gente tem que trabalhar com a suplementação. Então, a gente também tem profissionais, o Dr. Marcelo Alves, que é o agrônomo, que dá uma assessoria para a gente também, e aí a gente faz esse trabalho. Só que o que ficou bacana ali no Aras ali, é que o ciclo do Aras, ele entrou, até a questão da prova, ele entrou no ciclo da reprodução do quarto de milha voltada ao esporte. Então, nós começamos a estação de monta em agosto, né, como é permitido pela raça. Então, nós começamos a fazer uma estação de monta de 1º de agosto até o dia 31 de janeiro. Até o dia 31 de janeiro, o que nós conseguimos fazer, nós fazemos. O que nós não conseguimos fazer, nós não fazemos, paramos por aí. Nós fazemos em torno de 40, 50 produtos por ano, né? E com isso a gente consegue agregar, concentrar os nascimentos nessa época. Então, os nascimentos eles são de julho até dezembro. O que nos favorece também, porque em janeiro, nós ali do Aras, toda a equipe já entra na loucura da preparação para o Grand Prix, né, que é em março. Então, a grande parte da equipe do Aras, tanto a equipe de manejo de pastagem, a equipe nossa que lida com os animais, que nós estamos na preparação dos animais do leilão. Então, nós estamos focados no Grand Prix. Então, por isso que nessa época nós não podemos ficar pensando em tirar embrião, na parte reprodutiva, muitas vezes ter preocupação com os potros nascendo. Então, meus potros nasceram até dezembro, até no máximo no começo de janeiro, então a gente consegue lidar com isso daí. E aí a gente começa a fazer a desmama. Então, a desmama, né, nós fazemos com 5 meses pós-parto, nós fazemos a desmama dos nossos potros, né? Nós criamos outro detalhe ali com relação ao Aras, nós procuramos formar os piquetes, nós temos hoje 35 piquetes espalhados pelos diferentes manejos do Aras, mas todos do mesmo tamanho. Então, ali no Aras, nós trabalhamos normalmente com lotes de 10 animais, quer 10 éguas, 10 éguas, aí com éguas com potro pé nós trabalhamos um pouquinho menos, 7, 8, potro desmamado nós trabalhamos com 12, 13, 10 a 12, para a gente poder ter sempre, tendo a mesma área, a gente não tem dificuldade quando a gente faz o manejo dos potros. Enfim. E aí agora, chega nessa época aqui do ano, que começa a secar, que começa a diminuir a qualidade da pastagem, é a época que eu tenho o menor estoque de animal dentro do Aras, que as receptoras que tinham os potros no pé, elas já foram desmamadas, né? Ou então as próprias éguas que foram, elas já tiraram os potros do pé, então eu consigo colocar elas no manejo um pouco mais distante. E os potros a gente mantém ali num manejo um pouco mais próximo. Automaticamente, nós também já programamos os nossos 2 leilões para o primeiro semestre. Então, um é em março e o outro é em junho, né, que vai acontecer agora, que quando eu pego a geração do ano anterior, nós tiramos dos pastos, que eles estão eles começam a minguar um pouco nessa época, então eu coloco eles nas cocheiras. O trato que eu teria que fazer no piquete, a gente faz com um pouco mais de cuidado e um pouco mais individualizado nas cocheiras. E quando chega em junho, julho, que é a época que nós temos mais dificuldade em acesso a insumos, né? Quando realmente nessa época do ano é característico um aumento de preço na própria ração, na suplementação, por conta da época do ano mesmo, da sazonalidade
do mercado agrícola, né, das commodities, soja, milho, da matéria-prima da ração, e é também quando começa a faltar feno, começa a faltar alfafa no mercado, porque agora hoje é só acesso a irrigado, porque parou de chover, e é quando eu tiro os animais dentro do aras. E também tem relação um pouco com o volume de trato que nós temos. Então, hoje, qual que é o manejo nosso das éguas, né? As éguas, a gente tem parceria com relação às receptoras, então eu mando os embriões para fora, e aí eu trago as receptoras, só as receptoras que estão prenhes a partir de 30 dias de gestação. Então, essas éguas começam a chegar no aras, como a gente começa a estação em agosto, elas começam a chegar no aras em setembro, outubro, que é a época das águas, que é a época que nós temos pastagens e abundância. Então é a época que sobra a alimentação para esses animais. Então nessa época, com a orientação do agrônomo e de todos os parceiros ali que trabalham com a gente, na maioria eu consigo manter a maioria dessas éguas apenas na pastagem com sal mineral de qualidade. Controlando o estado delas. Controlando o estado delas. Normalmente, como elas vêm da central, elas vêm em um estado um pouco mais baixo, que isso até favorece a parte reprodutiva, né? Que, abrindo uma aspa aqui, é um manejo reprodutivo que a gente usa tanto com doadoras quanto receptoras no quarto de milha, né? Que nós começamos a estação fora do ciclo natural das éguas. Então, são duas ferramentas que nós utilizamos para estimular o cio precoce, tanto nas doadoras quanto nas receptoras, que é o estímulo da luz e o estímulo energético, né? Fazemos um flush de energia, nas éguas, então... Deu uma travada, Felipe. Deu uma travadinha. Pessoal, se quiserem fazer as perguntas para a gente, tem uma pergunta aqui para o Felipe. Vai colocando a pergunta, então, Johanna, para que o Felipe volte. Sobre né? o CRIP. Não, a gente poderia vocês comentarem aqui também essa parte nutricional. Ricardo, tu pode comentar um pouquinho para a gente? Eu anotei um aspecto que o Felipe abordou, né, que ele falou do excesso, que ele alimentava pelo excesso. E eu acho importante a gente pautar que o... Felipe voltou. Voltou, Felipe. Estava comentando, Felipe, que o bom manejo nos coloca entre o excesso e a carência. Com cavalos, nós não trabalhamos com ajuste de dieta exata, porque o cavalo ele come uma parte que é menos controlada, né, que é o alimento volumoso. Mas nós temos parâmetros de nutrição pelas necessidades nutricionais mínimas. Sim. Existem tabelas que nos orientam quanto às necessidades nutricionais mínimas. Mas, então, eu acho que esse é um aspecto importante a considerar, que a gente não quer nutrir os nossos cavalos de atletas pelo mínimo, né? A gente não conhece o mínimo, mas busca aquilo que é considerado como ótimo, como ideal, né? Assim se chega nos resultados. Mas continua aí, Felipe, tu deu uma saída e voltasse. Então, e aí o que agrega junto aí? Aí na época da desmama, eu estava falando das éguas, antes das receptoras, elas chegam, né? E aí elas estão na época das águas. Então é a época é o momento que a gente consegue dar um aporte para ela. Início da gestação, é maior exigência nutricional que ela tem para realmente desenvolver o potro, desenvolver Eu acho que suplementa final de gestação, por exemplo. Tu comentasse assim, eu suplemento com mineral e vou controlando o estado. Aí chega fim de gestação, tu muda alguma coisa, Felipe? Mudo sim. E o fim da gestação, ela chega junto com a época da seca, né? Que é agora. Nós estamos começando a preparar as éguas agora para o parto, né? Elas estão começando a entrar na maternidade a partir do próximo mês, mas a partir do final das águas, que é março, abril, a gente já começa a acompanhar o score das éguas. O que a gente vê e o que a gente já tem por experiência. As éguas
puras quartas de milha, a exigência nutricional dela é maior. Então, a gente precisa alterar esse manejo e entrar com uma suplementação com ração com ela antecipadamente. Eu procuro fazer isso gradativamente. Então, até por uma questão de facilitar o manejo, a primeira suplementação que a gente faz é com um volume de ração, de 3 quilos de ração por dia, que eu consigo fazer em um manejo só. E, normalmente elas ainda estão mais afastadas. E aí, conforme elas vão chegando próximo ao parto, nos últimos 60 dias, aí sim a gente começa a trazer elas para mais próximo, para uma observação melhor e também para um trato mais individualizado. Aí a gente já passa a dar 4 quilos de ração por dia, né, dividido em 2 manejos, porque além de você, assim, conseguir suprir a necessidade da égua, e no caso, naquele momento que tem mais importância é o potro que está na barriga dela, e também ter uma observação melhor desses animais para qualquer alteração que ela possa ter e a gente possa intervir para não estar perdendo a gestação nesse momento crítico. O principal objetivo aí nessa fase é a proteína, né, Felipe? Tu pensa, como está no período em que o pasto seca e fica muito pobre em proteína, tu aporta a proteína via um alimento concentrado, uma ração própria para a égua de cria. Uma ração própria para égua de cria. Eu, em nenhum momento, eu faço qualquer alteração na formulação da ração, com ingestão com aveia ou qualquer mistura que muitas vezes o pessoal faz. Eu acho isso daí, a gente já tem conversado ao longo dos anos, eu acho isso daí você está alterando o cálculo nutricional de especialistas, de conhecedores e técnicos que são os formuladores das rações. Então, é preferível você trabalhar com uma necessidade, você aumenta o volume, mas eu não gosto de desbalancear não sei se esse é o termo, mas a ração formulada para os animais. Enfim, aí, então esse é o momento... Parildo, muda ou tu continua com as éguas no mesmo programa que chegou no fim da gestação? Pariu, eu continuo no mesmo programa. As éguas, elas continuam comendo 4 kg de ração e os potros começam a comer a ração junto com elas, né? Quando, Felipe? Tem essa pergunta aqui. Eles querem saber quando que tu dá para os potros. A partir de que momento você começa a nutrir, Felipe, os potros e essa parte do desmame, essa parte sempre é muita dúvida na criação, né? A partir de 30 dias de idade, nós começamos a fornecer o CRIP para os potros, né? Aí fica uma ração à vontade, dividido pelo número de animais lá, a gente faz um controle da quantidade de consumo que eles têm que consumir. Normalmente eles consomem aí, de 100 a 200 gramas por dia dos potros, mas na verdade é um início, né, da preparação da microbiota do potro, dessa intenção dele de tá conhecendo a ração, mas por experiência própria, o que dita o desenvolvimento do potro é a condição da égua, o quanto de leite que ela vai dar para o potro, e a partir do segundo, terceiro mês, é a qualidade do volumoso que esse potro vai tá ingerindo. Então, só para orientar aqueles que não são tão familiarizados com o termo, né? O CRIP é uma estrutura que a gente disponibiliza, né, no lote de éguas que estão com potros mamando, né, com potros ao pé, de tal forma que somente o potro entre no ambiente e que ele consiga ganhar lá, separadamente da mãe, o alimento que é próprio para ele, né, evitando que a mãe dele vá comer, né, ela precisa de um outro tipo de alimento diferente, né? e permitindo um controle sobre o consumo que nós queremos, que nós desejamos para os potrinhos. Aqui, eu faço esclarecimento porque, provavelmente, quando a gente fala assim, CRIP, nem todos estão familiarizados com essa ferramenta. E no caso do Aras Rafaela, né, o Felipe, parece que você tem a facilidade de movê-lo, né, de um piquete para o outro. São dois detalhes lá no Aras, lá, né?
nós fazemos outros aras, e aí eu falo, cada um tem o manejo que dá certo, e lá é o que a gente faz o que dá certo. Nós tratamos os animais e a gente assim os acostuma, e assim vai. Eles vão desde as éguas, acho que desde da barriga das receptoras eles já costumam comer assim, depois os potros. Nós tratamos eles a pasto. Então, cada um, se eu tenho 10 animais lá, eu tenho 10 coxos, eles são separados, e aí distribui a ração nos coxos, e aí, lógico que no começo existe aquela movimentação, mas depois você vê, tem até algumas fotos aí, se você conseguir encaixar para eles aí, Johan. Aí os animais eles estão acostumados a comer, cada um fica no seu coxo ali comendo a sua ração. Então, as éguas, elas comem o 4 kg de ração e o potro está do lado dela ali também, está beliscando, mas o potro também tem um acesso exclusivo ao CRIP, né, que é uma área isolada ali, que fisicamente a gente limita a entrada das éguas para os potros. E aí eles ficam nessa alimentação com o CRIP junto com as éguas até o 5º mês de gestação. Então a gente tem uma estrutura lá, aí ó, você vê as éguas, cada um está no seu coxo, ali também tem uma outra imagem dos potros também todos alinhados, cada um comendo no seu coxo individual. Então com isso a gente tem um favorecimento no manejo de não estar tendo que as éguas e os potros... Uma curiosidade, Felipe. Desculpa te interromper, uma curiosidade. O produto que tu usa no CRIP é o mesmo que tu usa depois do desmame ou tu usa um para CRIP? Não. Não? Não. Eu disse que eu trabalhava com só 3 tipos de rações dentro do Aras, mas eu não incluí nesse daí a ração de CRIP. Então, essa ração que é utilizar no CRIP, ela é uma ração própria para essa época, né? Ela, no caso o que a gente utiliza é a Starter, né? Onde ela é própria, ela tem a sua base leite em pó, que favorece a digestibilidade dos potros e atende às necessidades daí. Mas eu vou ser bem sincero para você também, nós já criamos alguns lotes, muitas vezes alguns potros que não passaram pelo CRIP. E logo depois da desmama eles têm uma pequena quebra, uma dificuldade no início na adaptação do potro na alimentação exclusiva da ração, mas depois eles acabam compensando isso e atingindo o mesmo no final do yearling, né, que é o potro de ano e meio. Estão ouvindo? Tá? Todo mundo ouvindo? Só estamos congelado. Tá agora melhorou, agora retornou. Deu uma cortada. Pronto. E aí, então, o fato de você estar utilizando o CRIP, né, e essa ração favorece que o potro tenha menos estresse no momento de desmama. Claro. E como é que é feita essa desmama, Felipe? Acho que é uma outra dúvida que muitas pessoas fazem e perguntam, né? A desmama eu procuro fazer ela com menos estresse possível, né? Então eu vou tirando aos poucos, eu vou tirando os potros as éguas, as mães, né? Ou a barriga de aluguel, ou a própria mãe, e vou mantendo os potros ali junto com aqueles animais que eles estavam acostumados com o manejo. Então eu tenho um lote de 10 éguas, então normalmente 10 éguas com potro no pé, e eu vou tirando 5 potros. A partir do momento que eu tiro a primeira égua com o primeiro potro, aí eu mudo o manejo nutricional de todo o lote. Aí eu paro com a ração de cria, aí eu entro com a ração de potros, que no caso é a Horse Júnior. Então, aí a partir desse momento, as éguas que estão naquele manejo e os potros, eles começam a comer a ração de potro que ele vai comer até o 24º mês de vida dele. Então, esse é um detalhe que eu faço. Então, eu prefiro gastar um pouco mais, né? E dar a alimentação necessária para esses potros que já estão desmamados, do que
subnutrir eles e manter a ração de cria, que não é a ideal para aqueles potros. E para saciar a curiosidade do pessoal, Felipe, creeper é creeper, os potros comem ali 1 quilo por dia, não passa disso, são pequenininhos e tal, né? É uma complementação ao que eles conseguem de pasto e ao leite que eles ainda têm, por estarem junto com a mãe, mamando, na fase de lactação. Agora, desmamou, tu suplementa sobre que base? Tu suplementa não, tu alimenta os teus cavalos com ração, tu complementa o pasto sobre que base? 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos? Para a gente ter uma ideia. Eles, em termos de uma semana, né, que a gente começa a fazer a adaptação, mas a partir de uma semana os animais eles já estão comendo 4 quilos de ração por dia. Uhum. É bastante? É bastante. Só que, como eu disse para vocês, é bem na época que culmina na diminuição da qualidade da pastagem. Certo. Então, eu compenso a diminuição da qualidade da pastagem, né, dos nutrientes, da energia, da proteína fornecida que deveria ser fornecida pela pastagem, com a ração em maior volume. E ela vai mantendo 4 quilos de ração. Mas se você fosse pensar, na teoria, esses potros, eles vão ganhando peso. Esses animais, sim, a exigência deles passaria a ser maior. Só que também, nesse tempo, nós já saímos da época da seca e nós já entramos na época das águas, onde esses pastos já foram adubados, esses pastos já foram preparados e eles já têm uma qualidade muito maior. Então, o aporte de nutrientes que o potro precisa para o seu desenvolvimento e pelo seu desenvolvimento, eu obtenho através da pastagem. Claro, proporcionalmente ao peso, né? Ele começa comendo uma proporção maior e vai, como tu não aumenta a comida, e vai diminuindo a suplementação de ração na medida em que ele vai crescendo e ganhando peso, né? Ele chega ali nessa fase com 1 ano de idade com quantos? 350? Por aí? Normalmente eu começo a acompanhar o peso dos animais. Até esse momento nós vamos acompanhando o desenvolvimento deles através do score, né? É muito difícil para a gente, ali pelo tipo da nossa criação, a gente trabalhar com peso e altura, porque nós trabalhamos com cruzamentos diferentes. Eu tenho ali animais que são cruzamentos de corrida, com linhagem de corrida, que eles têm uma característica morfológica. Tem ali animais de cruzamento de corrida com trabalho e de trabalho com trabalho. Cada um tem uma curva de crescimento, uma curva de ganho de peso, então é difícil. Então, eu trabalho muito com a observação do score. Um potro ele não pode mostrar as costelas, ele tem que ter um pouco de gordura na região dos rins, né, que é ali no lombo, e ele tem que ter um pouco de gordura ali em cima do rabo, né? Se ele começa a acumular gordura embaixo do peito, aí é porque ele já está com excesso nutricional. Então, eu procuro acompanhar muito o score dos potros. E é lógico, a característica clínica, pelo, a atitude do potro, e aí nessa observação a gente consegue observar alguns animais que estão aquém, ou por eles apresentam uma outra patologia ou alguma outra necessidade, que aí a gente trabalha especificamente. Mas no todo, a gente faz a observação a preparar os animais para o leilão de março, é que a gente acompanha a pesagem. Então, esses animais começam a vir com 12, 14 meses, e aí esses animais normalmente eles estão com 330, 340 quilos, e aí eles vão chegar no leilão com 440, 480 quilos, que é quase já 70% do seu, 80% quase do seu peso como adulto, né? Ganhando mais ou menos 1% do peso em ração. Tipo você falou, ganhando mais ou menos. Você falou muito bem que o Aras ele faz um ciclo completo, né? E a gente está chegando no ponto que todo mundo se preocupa muito, que é a questão do preparo para potros de leilão. Aí que também você faz uma outra divisão de águas. Queria que você comentasse um pouco como é que é esse preparo, quanto tempo você faz, como é que é o seu manejo.
Só que antes Olha, deixa eu interromper antes aqui, ó. Nós, incrivelmente, vamos lá, nós estamos claro. com 1 hora de live, gente. Como passou o tempo? Estamos com 1 hora de Acho que eu live. falei demais, né? Não, pelo contrário. Excelente, excelente. Eu acho que dá para a gente ficar mais um pouquinho aqui. O pessoal está começando a entrar e perguntar mais. Eu só queria avisar, até dar tempo também de tu tomar um golinho de água, né? Senão a gente vai emendando. Muito obrigada, Felipe, por todos esses teus esclarecimentos. Mas, Imagina. por favor. Vamos tentar responder um pouco da pergunta do pessoal, para a gente não ficar com essa dívida aí, com quem está nos prestigiando. Eles perguntaram de potros, tu já respondesse lá como é que tu alimentava, se tu usava o CRIP. E tem o Leon Ferreira aqui perguntando de São Carlos, que parabéns pela iniciativa, parabéns a ti por todo o teu trabalho no Aras Rafael. E ele gostaria também de informações sobre o manejo nutricional que se aplica aos garanhões do Aras no período de monta. Os garanhões, eles são um desafio à parte, né? Porque os garanhões, eles não têm o mesmo nível a mesma intensidade de trabalho que os animais, que os atletas têm, né? Então a gente precisa tá bem ali entre quase a cruz e a espada, entre o excesso nutricional, para que esses garanhões, que normalmente eles chegam ali já depois de uma carreira como atleta, então eles apresentam algum tipo de problema ósseo, articular, então exige alguns cuidados, onde a gente não pode colocar muito sobrepeso nesses animais, e a gente tem que deixar eles aptos a realizar o trabalho dele, que é a coleta de sêmen com qualidade de sêmen boa. Então, esse ajuste mais fino, aí a gente faz com uma suplementação específica para garanhões. Aí é um momento que a gente abre um pouco mais da suplementação. Então, os garanhões lá, eles recebem feno, recebem alfafa, eles recebem em média 4 kg de ração por dia. Eu trabalho com eles com a mesma ração dos animais, como eles estão na mesma baia, do mesmo manejo dos animais de competição, então eles comem a ração dos animais de competição, mas os animais em competição, eles recebem de 5 a 6 quilos de ração por dia, e os garanhões, eles vão comer entre 3 e 4 quilos por dia. E aí um trabalho mais específico a gente faz através de uma suplementação com suplementos específicos voltados para a reprodução, para os garanhões e para as éguas. Excelente. 1 hora de live, nós já fechamos aqui. A Camila pergunta aqui, para a gente poder fechar as perguntas do público. Durante a situação atual em que os animais não estão saindo para fazer provas, está mudando alguma coisa na alimentação? Permanece a mesma? Olha, nós tivemos 2 alterações. Uma pela questão dos animais não saírem para a prova, e uma questão, como eu disse, assim como todas as empresas que elas tiveram o seu faturamento diminuído, né, cada setor dentro de uma porcentagem, e ali nós também, né? E diferente um pouco dos outros setores, onde muitas vezes uma empresa aí teve um grande corte no seu faturamento, mas eles também conseguiram fazer um grande corte no seu custo. E ali nós não conseguimos fazer corte em custos grandes, porque os animais continuam precisando comer, continuam a ser tratados, as baias precisam ser limpas, eles cuidados, ferrados e assim por diante. Então nós fizemos alguns ajustes, realmente até mesmo para não causar muito estresse nos animais. Então, muitas vezes a diminuição para os animais que ainda não estavam isso foi um trabalho feito também em comum acordo e em conversa com os veterinários específicos de medicina esportiva, mas os cavalos que eles já estavam num certo nível de suplementação e estado corpóreo, em condição de musculatura, vamos dizer, os atletas, ficaria mais caro e mais danoso a eles se a gente tirasse todo esse trabalho, perdesse todo o trabalho e depois tivesse que retomar. Então, nós ajustamos essa nutrição deles e a suplementação deles para aquelas necessidades, mas nós não zeramos.
As outras categorias de animais, os potros que estavam iniciando o treinamento ou que iriam iniciar a competição, esses sim nós pudemos reduzir um pouco o trato deles, em vez de trabalhar com feno e alfafa, tá trabalhando com feno, diminuir 1 quilo de ração por dia, diminuir uma suplementação específica, para que a gente pudesse passar nesse período com menos estresse aos animais e também, dentro do possível, reduzir um pouco dos custos da criação e da manutenção dos animais. Então, é muito interessante você... é muito interessante você ter... chamar o representante que te atende aí na sua região, que trabalha com você, e realmente abrir o jogo com ele e falar, olha, onde que eu posso... A minha necessidade é essa, onde que eu posso estar reduzindo um pouco o custo dentro da exigência do animal. Aí. Desculpa, Felipe, eu pensei que tu tivesse encerrado ali o teu raciocínio. Imagine. Quase te interrompi. Eu gostaria que, aproveitando esse gancho, que tu já entrasse no pavilhão dos cavalos que trabalham, que estão em competição, né? Porque ali também estão os garanhões. Conta para a gente essa parte que é de grande interesse, né? Do manejo alimentar dos cavalos de pista, os cavalos que trabalham, que estão em competição, né? Quando em condições normais de competição, de treinamento e prova, falasse quantidade de comida, assim, 5 quilos, 6 quilos, dependendo do cavalo, claro, né? Mas como é que tu maneja isso ao longo do dia? O manejo, não sei se o Felipe está me ouvindo. Me ouvisse, Felipe? Cortou um pouco. Conta para a gente do manejo. Na verdade, eu de competição. Ricardo, eu tenho por uma ideologia aí, pensando na fisiologia do animal, eu tenho que um cavalo que para ele, nas condições normais, que seria ele competir uma vez por mês, pelo nível de exigência que cada um tem em cima do cavalo, porque para alguns são atletas, para alguns são hobby, para alguns o cavalo ele não está no auge do seu treinamento para ele exercer todo o seu potencial, então não tem por que você estar suplementando ele, mas esse cavalo ele deve suprir as necessidades dele com uma boa ração e um bom volumoso. A suplementação, ela deve ser, você deve abrir mão de estar utilizando a suplementação quando você começa a exigir um pouco mais do cavalo. Hoje nós tratamos os nossos animais como atletas. Então, eles correm, eles competem durante o final de semana, eles viajam, vão 200, 100, 200, 300, 400 quilômetros, vão na quarta, na quinta, competem, dão 2, 3 passadas. Logo, aí eles voltam no sábado, no domingo, na segunda, eles descansam 1 dia, 2 dias, mas para toda a recuperação de musculatura, tirar esse ácido lático que está acumulado na musculatura e ele recuperar glicogênio de novo na musculatura, isso aí, em condições normais, teriam que ser em 4, 5, 6 dias, uma semana. E não tem tempo para isso, porque na segunda o cavalo normalmente descansa 1 dia, 2 dias, no outro dia ele já está em treinamento para se preparar para a próxima competição. Aí sim você tem que usar a suplementação. Mas a suplementação ela é usada de forma errônea quando você quer poupar na qualidade do volumoso, poupar na qualidade da ração, achando que a suplementação ele vai suprir isso daí. Uma que ela não vai suprir, e outro que mesmo assim ela o fizer, você pode ter certeza que ela é mais cara. Então, o mínimo é você, e o primordial é você trabalhar com uma ração de boa qualidade e com volumoso de boa qualidade, que elas venham a suprir as necessidades básicas desse atleta. E aí, as exigências individuais de cada um, mediante o esforço e o resultado que cada um, em particular, vai exigir, aí sim você vai trabalhar com uma suplementação. Eu vejo isso tanto nos potros
quanto muitas vezes em animais de competição, porque a gente acaba comercializando coberturas, embriões, então a gente acaba tendo contato com os outros manejos pelo Brasil afora, onde a gente tem essa parte da nossa genética espalhada e também com troca de experiência. E muitas vezes o pessoal lá, por falta de experiência, ele economiza ou raciona a ração, ou verde, ou volumoso, durante a maior parte da criação do potro. Aí quando chega nos termos finais lá, ele quer investir, e na verdade ele tem que investir dinheiro e manejo suplementando o potro. E na verdade você já perdeu aí, você acaba mascarando uma situação e tendo um valor agregado num curto espaço de tempo. Eu costumo falar, divida, pega o que você está gastando hoje com suplementação, divide isso daí e invista numa ração e num volumoso de melhor qualidade durante 12 meses do que você fazer isso durante 1 ou 2 meses. Então isso serve também para os animais de competição. Não adianta você não se preocupar com a qualidade da ração e com o volumoso, aí quando chega a 60 dias, 30, 60 dias antes de uma competição importante, aí você começa a suplementar o animal, isso não funciona. Uma que você vai acabar colocando sobrepeso sobre os seus ossos de articulação, que eles não estão acostumados com isso, toda a fisiologia do animal ela acaba sendo alterada, e com certeza também a relação custo-benefício ela não é positiva. Felipe, uma dúvida que eu tenho certeza que muitos têm nesse momento, de saber como tu faz. Tá? Primeiro, em quantas vezes por dia tu divide o trato, quer dizer, como é que tu limita a quantidade máxima de ração de uma só vez nos cavalos de prova? E outra coisa outro assunto sobre o qual nós não tocamos ainda aqui é mineralização. Paralelamente à ração, tu utiliza também mineral, ou como é que tu faz? Junto com a ração, separado da ração? Então eu vou falar dos diferentes lotes, eu aproveito e já tiro a dúvida de todos. O máximo que eu trabalho, por exemplo, em alguns lotes, em alguns períodos, eu trabalho com 3 kg de ração de cria para as éguas de pasto, aí eu dou uma vez por dia só, é o máximo que eu tenho confiança em estar trabalhando. A partir de 4 quilos, elas comem 2 vezes por dia. Esse manejo também serve para os potros, quando eles estão comendo 4 quilos do Horse Júnior, eles comem 2 vezes por dia, e os animais em treinamento que comem 4 quilos de ração de paddock. A partir dos 5 quilos, eles começam a comer 3 vezes por dia. Então, normalmente é 2 quilos logo pela manhã, 1 quilo próximo à hora do almoço e mais 2 quilos no final da tarde. Então, aí se precisar aumentar para 6 quilos, é 2, 2 e 2. E se já aconteceu, são casos mais raros, mas muitas vezes o animal tem que comer mais do que 6 quilos de ração por dia, aí nós podemos abrir mão como lá no Aras a gente tem o manejo, tem segurança durante a noite que faz a ronda e observa os animais. Muitas vezes também a gente pode abrir mão de estar tratando desses animais um pouco mais tarde. O último lote come às 4 horas da tarde e depois ele pode vir a comer mais 2 quilos de ração por volta das 6 horas, das 8 horas da noite. Mas, então, até 3 quilos de ração uma vez por dia, 4 quilos 2 vezes por dia, e acima de 4 quilos, aí a gente já tem que dividir em 3 vezes por dia, no mínimo. A outra questão é sobre mineral. Eu trabalho com 2 tipos de mineral lá. Durante a época das águas, as receptoras e as éguas, elas comem um mineral proteico, que não tem nada a ver com aquele mineral proteico de bovino, né? É uma fórmula especial para equino, e aí muitas vezes eu não preciso trabalhar com a ração, mas isso é quando eu tenho pastagem de qualidade sobrando durante a época das águas. Fora isso, a gente trabalha com a mineralização. Depois de muito tempo, por esses dias, eu acabei mensurando a
a quantidade de mineral que os animais estavam consumindo, principalmente os animais da cocheira. E então eu peguei o pessoal da empresa que fornece o sal mineral e me perguntei qual que seria o mínimo de consumo. Então vai de 70 a 100 gramas por dia. E aí eu calculei e coloquei o consumo do sal mineral lá. Um sal mineral para uma semana. E eu vejo que alguns animais, agora hoje a gente tem observado que alguns animais eles consomem esse volume e outros eles não consomem. E eu me questionei e preocupei com relação a isso. E aí o que foi que eu tive de resposta com relação aos técnicos que ali trabalham com esse sal? Ele falou, não se preocupe, o nível de qualidade de ração que você fornece, de mineral que você, de volumoso que você fornece e de suplementação, que isso eu estou falando dos animais de prova, muitas vezes você já supre com todas as necessidades minerais desse cavalo. Então, e o sal é uma questão fisiológica, né? Quando ele precisa, ele vai lá e consome. Ele não é palatável, né? Ele não é um negócio agradável. Então, realmente é uma necessidade fisiológica que os animais têm de estar consumindo. Então, muitas vezes a gente já está suprindo essas necessidades. Então, não se assuste com muitas vezes o animal não está consumindo. Lógico que é importante você observar se o animal não tem nenhuma outra deficiência aparente na sua clínica, no seu físico, mas também não é uma questão de susto. Existem alguns lotes lá que a gente trabalha, em alguns pavilhões, que aí eu também trabalho com a ingestão forçada de sal. Aí eu trabalho de 50 a 70 gramas por dia e eu forneço junto com a ração. É bem simples também, uma medida fica lá junto e aí um dos períodos que o tratador ele vai passar a ração, ele passa o sal mineral junto com a ração. Então, como diz, é forçado mesmo que o animal acaba ingerindo a quantidade de sal necessária aí dentro do que é conhecido das suas necessidades. Pessoal, 1h16 de live. Ricardo, nossa. Nós já estamos aqui a mais, eu cortei o Fábio e eu até com a pergunta do Fábio eu queria puxar para o Felipe e te convidar, Felipe, por favor, se tu puder esclarecer as dúvidas até de como pegar um potro para trabalhar para o leilão, que vocês têm o Grand Prix, como é que vocês preparam esses animais, detalhes também desses animais campeões que vocês têm, como é que vocês fazem, então... Tem tantas dúvidas aqui surgindo que eu te convido para uma próxima live. Não sei se tu poderia essa oportunidade com a gente, porque o assunto tá indo. E assim, ó, o Fábio, o Ricardo, então não tem quem goste mais de falar de cavalo e a gente vai ficando aqui, né? E vão ser horas, eu quero fazer meu mate também, né? Eu fiquei até aqui porque eu estou falando e na verdade o Ricardo tem muito a nos passar também, assim como o Fábio, e eu entendo que a ideia é a gente dividir um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, na verdade, no dia a dia, né, e como funciona. Mas falta muita coisa para a gente conversar. Estou à disposição. A todos que estão acompanhando aí, que haja interesse e por parte de vocês também aí da Supra, é sempre uma satisfação. Eu com o Ricardo, a gente já está acostumado, nossas conversas vão longe, né, Ricardo? Vão longe. É muito gostoso, é muito prazeroso, como eu disse no começo, trabalhar junto com o Felipe, trabalhar lá no Rafaela, porque a gente percebe a valorização do trabalho. É um Aras que tem uma base nutricional muito boa, né? A base nutricional de qualquer Aras é volumoso, a gente até nem falou muito nisso, mas a base do Rafael é muito boa, e as sugestões de suplementação, assim, de melhoria estratégica, qualificação estratégica do alimento volumoso, a gente também sempre faz e é atendido lá, e o programa de nutrição flui fácil, porque quando se tem uma boa base, aí os produtos dedicados assim a cada categoria, eles entram complementando aquilo que já está bem feito, né? O trabalho fica fácil, a gente consegue cavalos de boa qualidade. Então, é simples, mas ao mesmo tempo requer toda essa expertise aí que o Felipe nos passou, né? Eu acho que o grande objetivo
Desculpa, assim, só finalizando, né? Na verdade, o grande objetivo hoje era te ouvir, né? As pessoas que estão nos acompanhando na assistência, e nós aqui também, né? Estamos ansiosos para te ouvir o que essa experiência desse tempo todo, fazendo cavalos bons, né? Que tu tinha para nos passar nessa primeira live. Felizmente, a Johanna já te convocou para uma... Oi? Talvez a gente possa trabalhar numa segunda live, só vocês aí sentindo a necessidade do conteúdo, e fica um outro convite também, quem sabe a gente não organiza, passando essa pandemia, porque eu vou falar um negócio para você, viu, Fábio? É o Fábio que está sempre conosco lá nos eventos lá. Eu juro, eu fiz uma promessa, cara. Eu não reclamo mais de nada, de qualquer perturbação que a gente tem durante o evento, porque tá fazendo muita falta. Cara, você pode ir lá, pode pedir o que quiser para mim quando for ter evento lá. Não reclamo mais. E isso para todos. Então, esse distanciamento para a gente que sabe, tá acostumado a tá sempre junto ao calor humano e essa conversa tá fazendo muita falta. Então, quem sabe, passando por essa situação, a gente não faz um dia de campo lá, hein, Ricardo? Ótimo. Trazemos criadores de outras regiões aí e outros interessados, né? Quem sabe a gente não consegue organizar isso daí para a gente realmente fazer uma troca de experiência, né? Maravilhoso. E nesse dia de campo nós podemos fazer registros, né? E depois registros com vídeos e depois apresentar para o pessoal, porque aí vai ser uma apresentação prática do que nós conversamos aqui. Não, mas daí eu vou lá e faço ao vivo. Faço ao vivo e vou pegando a conversa de vocês e mostrando para o pessoal como não, né? Tu acha que a gente vai perder? A gente quer aprender com vocês o tempo inteiro. Com certeza. E ficou muito assunto para a gente falar em relação de feno-alfafa, custo de proteína, que eu acho que é uma coisa que eu trabalho lá. Quando eu vou falar, a pessoa pergunta quando dá feno, quando dá alfafa. Lógico que existem a questão das diferenças nutricionais de cada um, mas eu penso um pouco lá a questão de custo da proteína, né? Então, muitas vezes você tem que fazer a conta. Custo da proteína do feno, da alfafa e da ração era um assunto para a gente tratar. A gente chegar nesse ponto dos animais do leilão também, e o que eu gosto de passar é que não existe muito segredo, sabe? É um negócio simples, porque muitas vezes as pessoas de fora acham que tem que gastar muito, acham que tem que investir muito, acham que tem muita dificuldade, e eu queria falar que não é, entendeu? E o que eu tenho aprendido hoje é que quanto mais simples, melhor. Mas, Fábio, você tem uma pergunta aí para a gente, daí a gente finaliza, né, que é a Johanna. Só tenho que agradecer a você por toda essa aula que você deu para a gente, essa conversa, esse bate-papo. E falar um pouquinho que os desafios de nutrir cavalo num país continental como o Brasil, né? A sua realidade, a realidade nossa do estado de São Paulo pode divergir de outros estados, mas o programa bem feito, bem estabelecido, com bases nutricionais bem alinhadas, a gente consegue criar bons cavalos em vários ambientes, né, Felipe? Então, essa que fica aqui a nossa ressalva, a nossa dica, que tendo um bom volumoso, com uma boa suplementação à base de ração, a gente consegue fazer uma base nutricional eficiente para que os cavalos possam se desenvolver, crescer e chegar a competir em alto nível, como é o Aras Rafaela hoje. Um detalhe que todo mundo me pergunta, e sempre me pergunta, qual que é a melhor ração? E eu tenho o costume de falar que a melhor ração é aquela a ração que melhor te atende. E não só a ração em si, mas de toda a equipe, a estrutura que vem por trás da ração. Então, é importante você ter ao seu lado, isso é um detalhe muito divisor de águas, é importante você ter ao seu lado um parceiro que queira atender as suas necessidades, não que queira te vender ração, porque vender ração é fácil.
mas muitas vezes ele está vendendo a ração e não está atendendo as suas necessidades. Então, já chegou várias vezes lá, o Ricardo, a gente trocando ideia, falou, não, você não precisa dar a ração nesse nível, não. Agora é melhor você diminuir 1 quilo de ração para os potros e dar 1 quilo a mais de alfafa para eles. Você lembra quando a gente teve essa situação? Você fez isso. Tem certeza, Felipe? Mas exatamente é essa questão, atender às suas necessidades. A ração não é só a ração, é a empresa e tudo que está envolvido com a ração que vai atender às suas necessidades, não que você vai simplesmente comprar a ração, porque também você dá a ração também para o animal, não é só você dar a ração, não adianta você dar a ração se você não observar se ele está comendo ou não, se ele tá, se a digestibilidade dessa ração está correta ou não, e aí vai parte de dentição, parte de fibras que vai junto com essa ração e assim por diante. Então, isso é importante. Da mesma forma da importância que vocês dão para a gente, mas nada também seria possível se a gente não tivesse essa parceria e esse entendimento que a gente tem nesse trabalho em conjunto. Com certeza, ao longo desses 12 anos e todos os resultados aí que colhemos no Aras, toda a equipe, a família, tem a participação aí de toda a equipe que a empresa Supra representa aí para nós ao longo desses anos. Obrigada, Felipe. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ricardo. Felipe, também para nós, atrás daqui da marca Supra, aqui falando contigo agora, também tem uma família, também tem uma equipe gigante de funcionários preocupadíssimos também em chegar em resultados para ti, na questão de compra, na questão de nutrição, na questão de formulação, na questão de produção. É todo mundo unido também, todo mundo junto em prol de um resultado melhor para o cliente. Então, a nossa força é isso, o nosso trabalho é esse, e isso tem muito orgulho. Muito obrigada mesmo. Ricardo, quer dar alguma palavra? Olha, dizer que agradecer a todos que nos acompanharam, né? Exatamente. Até aqui, e principalmente ao Felipe, nosso convidado, que nos brindou com esse volume enorme de informações e nos contando dessa forma bem aberta como é o dia a dia dele como profissional e do Aras que ele toca. Eu entendo que foi uma experiência muito rica, muito importante, e que a gente desfruta, na verdade, a gente desfruta de tudo isso, porque é o nosso negócio, mas é aquilo que nós gostamos de fazer, né, Felipe? Tão importante quanto trabalhar é realizar essa obra que a gente vem realizando juntos no Rafaela, felizmente, pelo fato de que o Aras nos proporciona essa possibilidade. O que eu tenho a agradecer é toda a condição e a confiança da família Ruglo e de toda a equipe, né, que confia no nosso direcionamento e no nosso trabalho, para que a gente possa vir colher os frutos lá na frente. Sem esse aporte, sem esse investimento, sem essa confiança deles também, nada disso seria possível, e infelizmente a gente vê que muitas vezes é esse o detalhe que falta em outros lugares, mas faz parte de tudo. Então, também agradecer a todos aí que nos acompanharam. Aí nós vamos estudar aí como que a gente responde essas perguntas aí e prepara um novo material aí para a gente estar tendo essa conversa aí que é muito prazerosa, né? E como a gente fala de alguma coisa que a gente gosta e que a gente tem uma experiência, acaba fluindo, e ficaríamos aqui nessa conversa de bar aqui à distância por horas e horas. Verdade. Obrigado, Fábio, obrigado, Johanna, obrigado, Ricardo, obrigado a Supra pelo mais uma vez o convite e pela parceria nesses 12 anos aí que nós estamos trabalhando junto. Bacana, bacana. Fábio, quer uma palavra? Então, mais uma vez agradecer ao Felipe, desde o começo foi muito solícito para essa apresentação, sempre disposto
a falar conosco e abrir um pouquinho o que é feito dentro do Aras Rafaela, né? Então, agradecer mais uma vez, parabenizar pelas suas palavras e já fica aqui uma dica para a nossa próxima live, para a gente falar um pouquinho mais sobre toda a parte da nutrição aí no manejo nutricional do Aras. Valeu, pessoal. Obrigada a todos vocês que nos escutaram. Até a próxima. Boa noite. Abraço, boa noite a todos.